Posso começar? Podes. Batalha é o jornal que em Portugal mais ataca a reação. Batalha, estandarte um baluarte que não cede ao Deus milhão. Para auxiliar a batalha na sua luta incessante, vimos nós aqui trazer-lhe moedas de metal sonante. Batalha é o jornal que em Portugal mais ataca a reação. Batalha, estandarte um baluarte que não cede ao Deus milhão. 28 de Maio, é claro, apanhou. Naquele tempo haviam muitas revoluções políticas. Ele tinha medo, revoltava-se um general ou um capitão, e começava a fazer tiros para aqui e para ali. O movimento militar de 28 de maio de 1926 inicia-se em Braga, comandado pelo general Gomes da Costa. Rapidamente tomam a cidade do Porto e, sem encontrarem resistência, dirigem-se para Lisboa, pondo termo à primeira experiência de Estado republicano democrático. A crise económica e política, o integralismo e o aparecimento do fascismo em Itália e, por outro lado, as contradições dos chefes republicanos, a repressão e violência que o regime tinha acumulado durante 15 anos, permitiram a vitória dos chefes de 28 de maio. A CGT, Organização dos Trabalhadores de Influência Anarco-Sindicalista, fica indecisa. Não estava ao lado do governo, nem estava ao lado do movimento militar, ao qual ainda tentou opor-se. Vieram aí para baixo, para Lisboa, entraram com facilidade porque era o exército quase completo. A guarnição de Lisboa, que estava para resistir, desistiram de resistir, porque a Confederação Geral do Trabalho andava lá da roda deles para fornecerem armas e tal, para essas coisas, mas disseram, a gente não vai resistir, porque fazer sangue por aqui, o exército quase completo está aí às portas de Lisboa. É logo depois do 28 de maio que os chefes militares desse movimento se zangam entre eles, manifestando interesses e objetivos distintos. Em junho, Gomes da Costa é afastado pela direita mais reacionária do movimento e é substituído pelo general Carmona. A ditadura militar é instituída. Nos anos seguintes, há várias tentativas para derrubar a ditadura militar. Junto aos militares fiéis ao ideal da República Democrática, os ativistas anarquistas e sindicalistas participam na revolta realizada em 1927, a 3 de fevereiro no Porto e a 7 de fevereiro em Lisboa. Dá-se o 7 de fevereiro, a preparação de 7 de fevereiro. Ora, eu fazia parte da juventude já nessa altura, como já disse também, e fiz parte de uns grupos civis antes da preparação do 7 de fevereiro. Dá-se um movimento do 7 de fevereiro, eu tomo parte, eu venho com o batalhão de Marinha, do quartel de Marinheiros, era um oficial de Marinha que comandava a coluna, que era o Agatallança, e era que viemos depois com a Guarda Republicana, que estava na Pampulha, o quartel da Pampulha, que era comandada pelo Coronel Mendes Reis, e viemos de Torrato. Fomos à esquadra do Caminho Novo, onde estava preso todo o pessoal da batalha, tinha a batalha tinha assaltado dias antes, e tinham prendido o corpo tipográfico da batalha, estava na esquadra do Caminho Novo. E a primeira coisa que fizemos, claro, já íamos preparados para a revolução, íamos armados e tal, foi soltar todo o pessoal que estava preso na esquadra do Caminho Novo. Quando chegou o terceiro dia já não havia quase munições nenhumas. O último cunhete de balas que estava em depósito estava dentro da escola Politécnica, na rua da escola, pois, onde tem duas grandes esferas à entrada dos portões, aí é que era o depósito de material de guerra. O último cunhete de balas podia levar a um que estava numa barricada, numa daquelas travessas ali, travessas acesas, ou não sei o quê, já não havia mais material. E então, quando chegou às 6 horas da tarde, às 5 horas e tal, apareceu um automóvel pela rua da escola fora, com um pó de uma vassoura e um lençol branco, a dizer para a gente fugir, que iam dar a rendição. E claro que não havia munições. Claro, tivemos de render, né? Cada um fugiu para um ponto. No 3 de fevereiro, estou-me a lembrar de uma revolução a 3 de fevereiro de 1927. Sim, quando Chegou a Lisboa a 7 de fevereiro. Exatamente.
tomou parte, tomaram todos parte, não é? Depois tomaram, mas Como é que foi isso? Vocês lembram-se disso? Bem, eu lembro-me que eles fizeram-se muitas reuniões, mas juntamente com eles, com os anarquistas e com os sindicalistas, também estavam os republicanos, porque também estavam interessados no caso. E sei que houve uma distribuição de armas, lembras-te? Lembro, eu até ofereci uma para o arquivo. Mas Não lembras-te de queria haver, saber. mas lembras-te, isso era uma pistola daquelas armas grandes. Sim. Lembras-te de uma ocasião na minha casa eu ter que Eu serrar lembro. uma para levar para o Arvoredo, para levar aqui. Sim, fui eu até que a trouxe. De maneira que houve uma distribuição de armas e depois houve então a revolta. Que Durou 3 dias. Já contra a ditadura de já contra a 26. ditadura. Mas foram lutas renhidas. Chegaram a tomar conta de quê? Do Porto. Mas depois havia as tropas governamentais que estavam na Serra de Pilar, não é? A metralhar o Porto. E daqui do Porto, metralhava para lá. O teu marido foi preso, o Dantas andou fugido. Eu e um grupo de rapazes, sim, homens, assaltámos a carreira de tiro aqui em Évora e trouxemos todas as espingardas que lá existiam. Veio um general, parece-me que era de Lisboa, para tomar conta aqui do movimento. Mas quando chegaram aqui, a Guarda Republicana, Cavalaria 5 e a Infantaria, que estavam comprometidos no movimento, negaram-se. Quando lutou o 7 de Fevereiro, a seguir ao 7 de Fevereiro, houve o 26 de Agosto, foi outro movimento maior que o de 7 de Fevereiro, mas durou menos tempo. E quando havia muito mais, onde havia mais tropas metidas na Barafunda, eu cá no 26 de Agosto pouco fiz, eu fazia parte de um grupo, tínhamos que saltar o quartel de caçadores de qualquer. Essa revolta da Madeira, qual era o objetivo? Quem foi isso? Sousa Dias, o general Sousa Dias, que se encontrava deputado na Madeira. Era republicano. Sim. Era um homem republicano, pois. E ele foi que, lá com os outros deputados, que fizeram a revolta, e é claro, ele sabia que tinha o auxílio dos deportados, que havia muitos deportados também na Madeira. E depois os que vieram vindo das ilhas, vieram-se juntando. Os que vinham vindo, que era para irem para o Tarrafal, mas que ficou ali tudo concentrado na Madeira. De maneira que lutaram enquanto puderam. Esperavam o auxílio do continente, mas nunca chegou. É que tiveram que se render. Eu que estava a falar a propósito Do Mário Castelhano. do Mário Castelhano. Conheci-o lá. Eu conheci-o no Cais do Pico. E depois viemos juntos para a Ilha da Madeira, supondo que vínhamos embora, mas não. Estava lá um barco à espera dos deportados para juntar aos presos da Madeira para os levar para o Tarrafal. Nessa altura estava a revolta na Madeira. Portanto, eles também entraram na revolta. O Barros não estava, que tinha embarcado num vapor no Guiné, juntamente com o Anastácio e com outros que vinham para ver se podiam fazer por aqui alguma coisa que auxiliasse os madeirenses. Entretanto, eles foram surpreendidos no mar, tiveram de fugir, com a sufocação da Revolução. O Mário Castelhano escondeu-se no meu quarto. O Mário Castelhano, o Dantas, uns poucos. Vivi, O Bibi, o Rijo. o Rijo, exato. E depois do encerramento da batalha, que é em 1927, que é depois do 7 de Fevereiro, que o governo suspende os jornais todos da oposição, inclusive a batalha. De maneira que nós procuramos imediatamente ver se reconstruímos e fizemos um boletim da CGT, boletim impresso, que era clandestino, mas era E em 1931 conseguimos depois fazer reaparecer a batalha como semanário.
passei a fazer parte da redação da Batalha como semanário, mas ao fim de 13 números, o 13 número fatalista, o governo volta a suspender Depois formámos uma tipografia clandestina que começou a sair a Batalha. Depois essa foi a descoberta e foram presos alguns elementos, e depois houve mais outras tipografias clandestinas, mas que eu já não participei porque já estava na prisão. A Batalha era o jornal dos trabalhadores, e os trabalhadores só acreditavam no que a Batalha dizia, de maneira que tudo o que o Século e o Notícias dissessem era falso. A Batalha que falava verdade para os trabalhadores. De modo que, uma vez houve um alvitre para a Batalha sair diário, e o Manuel Figueiredo, que era o administrador, não acreditava. Mas a juventude sindicalista, que eu aqui e o Acácio fizemos parte, acreditava, de maneira que subíamos aqui a escada, a passo e passo, íamos lá entregar ao Manuel Figueiredo o Vitém, 10 reis, e às vezes aparecia também moedas de 5 reis. Não havia mais, cada um dava o que podia. E a Batalha saiu diário, e foi o terceiro jornal em Lisboa, diário em Lisboa, depois do Diário Notícias do Século. Mas a Batalha tirava 20 mil exemplares, mas não eram só 20 mil aqueles que ouviam ler a Batalha. Às portas das oficinas, na hora do almoço, depois do almoço, sentava-se um grupo e um lia para todos, porque a maior parte eram analfabetos e alguns eram analfabrutos, que era pior. De modo que era com toda essa gente que nós constituímos a Confederação Geral de Trabalho e o jornal A Batalha, que foi durante muito tempo o jornal dos trabalhadores. A Batalha foi sujeita a invasões policiais, à prisão e deportação dos seus redatores, à censura prévia imposta pelos democratas republicanos. Alexandre Vieira foi o primeiro diretor da Batalha. Seguiram-se-lhe Manuel Joaquim de Sousa e, sob a direção de Manuel da Silva Campos, ocorrem discordâncias. Santos Aranha torna-se diretor da Batalha com a tarefa de sanear os desvios na orientação do jornal. Não o consegue fazer. O vírus do politicismo levava o jornal a afastar-se da orientação da CGT. Em 1927, a Batalha foi destruída. Recorre a tipografias clandestinas. No final dos anos 40, a Batalha ainda se publica clandestinamente. A ideia de uma sociedade libertária, uma sociedade livre, uma sociedade em que os trabalhadores predominassem, isso se vê já desde 1910, é claro, vê mesmo antes disso, por influência da França. As ideias de Proudhon e Bakunin são conhecidas em Portugal já em 1871, data da Comuna de Paris. Mas será só mais tarde, com a visita do geógrafo anarquista Eliseu Reclus, que o anarquismo penetra no país. Atemorizados com a atividade dos anarquistas e dos seus poetas de dinamite, o governo real proclama em 1896 a lei anti-anarquista. Não impede, porém, que sindicalistas revolucionários e anarquistas entrem nas associações de classe, diminuindo a influência dos socialistas. Em 1910 é proclamada a República em Portugal. Anarquistas e sindicalistas participam ativamente na Revolução de Base Popular que deita abaixo a dinastia de Bragança. Os republicanos tinham prometido à população desfavorecida um futuro de justiça social. Todavia, os chefes, que aguardam em casa ao fim dos acontecimentos revolucionários, uma vez no poder, defendem a burguesia e reprimem as reivindicações sociais como a monarquia o tinha feito. Nestas condições, o sindicalismo e a ideia anarquista vão ganhando adeptos. Eu comecei a defender as ideias libertárias em 1911. Quer dizer, eu fui sempre republicano
e fundei aqui o Centro Republicano, mas logo ainda antes da implantação da República comecei a ver que aquilo não dava resultado, que havia de ser sempre uma perseguição aos trabalhadores e portanto desertei. Em 1908 fundámos, eu e o Sertão Fragoso, o grupo anarquista Avante. Em junho de 1911, entre 1911, começaram os trabalhadores rurais a fundar os sindicatos. Em propaganda por defesa aldeias e vilas e coisas, chegaram a fundar 170 e tal sindicatos dos trabalhadores rurais. Aqui é a antiga sede da Casa Sindical de Évora. Aqui estavam englobulados todos os sindicatos de Évora e a Federação dos Trabalhadores Rurais. Em maio de 1911, os trabalhadores rurais do Alentejo declararam-se em greve por melhorias nas condições de trabalho, pelo aumento e equilíbrio de salários entre as mulheres e os homens. O comitê de greve é constituído, entre outros, por Joaquim Candeeira, Vital José e por Elias Matias. Reúnem-se em Évora mais de 25 mil trabalhadores rurais. A ação revolucionária dos trabalhadores rurais e o apoio do governador civil, Estevão Pimentel, obrigam os patrões a cederem às reclamações. Depois, em 1912, foi o contrário. Esse Estevão Pimentel, aborrecido de como a República estava a trabalhar, abandonou a política e não quis mais saber da República. Na greve, então, na greve de janeiro, também dos trabalhadores rurais, isso já foi ao contrário. O governador civil era um militarão, perseguia e ainda houve a morte de um trabalhador rural à entrada do sindicato dos trabalhadores rurais. Em Lisboa é proclamada a greve geral de solidariedade para com os trabalhadores de Évora, o movimento mais importante até então realizado na capital. Expande-se para vários pontos do país. Na Moita, perto de Setúbal, é morto pela multidão em revolta ao administrador do concelho. Durante 2 dias, a cidade de Lisboa está nas mãos dos trabalhadores. Querendo controlar a situação, o governo envia forças do exército à casa sindical na Rua Formosa. Assaltam-na e prendem cerca de 700 pessoas. Fica feita a ruptura definitiva entre a República Jacobina e os trabalhadores. A atividade dos sindicalistas e dos anarquistas não afrouxa. Consideram os políticos aldrabões e o sufrágio incapaz de transformar a sociedade. Em 1914, é formada a União Operária Nacional, refletindo o desenvolvimento das lutas reivindicativas e das ideias de emancipação social. A República, apreciando do princípio, a República não durou mais que 15 anos. Foi de 1910 até 1925. Até 1926 foi. E começou-se logo, ao fim de um ano ou 2, a ver que a República não era nada do que se pensava e do que devia ser. Não era um regime de liberdade, um regime de tratar da questão económica, enfim. Bem, no tempo da minha juventude, com 15 anos, aderiu ao núcleo sindicalista de Belém. Ali embaixo, era por baixo os bombeiros e por cima era o núcleo, os núcleos e várias associações. Uma casa grande. Não, quando fui para o trabalho, já eu levava o entusiasmo das ideias.
A própria escola foi para mim salutar, porque fui aluno da Escola Oficina número 1, que era uma escola formada numa pedagogia moderna, da inspiração do Adolfo Lima, velho anarquista, e que, portanto, nesse ambiente eu tomei muita curiosidade pelas ideias, por todos os acontecimentos de ordem social, etc. Muito nova comecei a tomar parte nos movimentos sindicais em Setúbal, uma vez que eu fazia sempre parte do sindicato. De qualquer maneira, comecei muito nova, quando tinha 16 anos, já era elemento do sindicato, fui o elemento mais novo dos últimos sindicatos livres. Fui o elemento mais novo, quer feminino, quer masculino, que não havia homens também mais novos do que eu metidos nisso. É eu a mais nova, até chegar a secretária de sindicato. Claro que depois me passou tudo, e sempre que havia movimentos e reivindicações, e que se ia às fábricas reclamar por certas atitudes que os patrões tomavam, lá tinha que ir eu também, a minha mãe também. Mas a Revolução Russa provocou que entre o operariado, que nessa altura já tinha muita força, a ideia de fazer a Revolução. E então a União Operária Nacional, que ainda não era a Confederação, a União Nacional espalhou uma circular pelos sindicatos da província, de toda a parte, para se pronunciarem a favor de uma greve geral, se era o momento ou não de fazer uma greve geral contra a carestia da vida, contra isto e contra aquilo. Esta era a ideia, mas o fundamento era para que essa greve se tornasse numa revolução. A Primeira Guerra Mundial vinha travar os movimentos operários que estavam a florescer na Europa. A situação económica e política criada pela guerra, a cada vez maior movimentação das pessoas do campo para as cidades, provocada pelos progressos da industrialização, iriam alterar o quadro social no qual o movimento operário tinha nascido. Perante a guerra, há no movimento anarquista internacional duas posições. Kropotkin e um grupo de anarquistas prestigiados defendem o apoio aos aliados até à completa derrota da Alemanha. Por outro lado, Erich Malatesta e Emma Goldman sustentam as posições tradicionais antimilitaristas. Em Portugal, a Aurora foi representante desta última posição, defendendo a fraternidade dos trabalhadores do mundo inteiro, recusando as pátrias que os dividem e propondo, contra a guerra, a greve geral e a insurreição dos trabalhadores. A participação de Portugal na guerra, decidida pelos democráticos então no poder, vem provocar conflitos sociais e políticos. Em janeiro de 1916, a população faminta assalta espontaneamente armazéns em busca de comida e rebentam bombas em Lisboa. Uma onda de greves que se estende por todo o país é brutalmente reprimida. Em dezembro de 1917, dá-se um movimento militar chefiado por Sidónio Pais e no qual cooperam numerosos operários para se verem livres da opressão exercida pelos democráticos. Exigiram a Sidónio Pais que libertasse todos os indivíduos presos por conflitos de ordem económica e social. Mas logo, Sidónio Pais exerce uma ditadura e encerra sindicatos. No entanto, as greves multiplicam-se. Em 1918, a União Operária prepara a greve geral. O movimento é brutalmente reprimido. Em Alpiarça, foram fuzilados rurais e em Évora, o proletariado durante 8 dias esteve em revolta. Foi em 1919 ou 18, fez-se aqui um movimento contra a carestia da vida e um grupo de trabalhadores pretendia ir assaltar uns armazéns. Houve outro grupo de trabalhadores, de operários, que arranjaram umas bombas e puseram-se lá nessa igreja, onde é essa igreja, lá em cima no ar. E quando a Guarda Republicana e os outros foram assaltar os armazéns, e aquilo que eles tinham na igreja com as bombas era para quando saísse a Guarda Republicana evitar. E quando a Guarda Republicana vinha a passar para a cidade, eles atiraram umas bombas. Por um lado é que a guerra tinha acabado, em 11 de novembro.
A guerra tinha acabado. E esperava-se que a situação melhorasse muito e que não era a ocasião própria para fazer uma revolução. O segundo caso era a pneumónica, uma moléstia que atravessou o país, que matou a minha mãe e uma irmã minha morreram dessa forma. Não houve quase casa nenhuma aí no país que não tivesse vítimas ali durante 6 meses ou mais, ou qualquer coisa. Aquela moléstia atravessou o país. A greve sempre se fez, mas é claro, exatamente porque não teve o apoio na província, não foi geral. Teve um grande acolhimento entre os trabalhadores rurais, ainda houve ocupação de terras no Alentejo. Portanto, a greve falhou, houve esporadicamente estas coisas e não deu resultado. Daí, ainda para concluir até ao respeito da tua pergunta, depois daí é que começaram a aparecer os influentes como a Rússia, não é? Porque essa greve já era uma influência da Rússia, não é? Não porque houvesse Partido Comunista, não porque houvesse bolchevismo, não é? É porque a partir daí, ou depois quando a Revolução Russa se começou a consolidar, não é? Eles começaram a pedir aos trabalhadores das várias organizações do mundo inteiro, não é? Para irem lá verificar aquilo, ou essas organizações puseram a ver o que passava na Rússia. Puseram da Espanha, de Portugal também foram, não é? Há alguns indivíduos lá, e daí, depois, os auxílios que a Rússia mandou para que se constituíam toda a parte um partido comunista e tal, para fazer a revolução em toda a parte, não é? E daí é que começou a aparecer o Partido Comunista, mas só em 1920. Um belo dia aparece-me aqui em Évora o Carlos Ratos e 2 trabalhadores aqui rurais aparecem para me convidar a mim e a outros a uma sessão de uma casa que ele tinha arranjado. E ele vinha aqui a Évora, como tinha estado aqui na Federação dos Trabalhadores Rurais, tinha aqui conhecimento, vinha aqui a Évora para formar aqui o Partido Comunista. Nessa reunião que eles convocaram, apareceram lá, eu fui, apareceram lá 12 ou 15 pessoas, nada mais, para formar o partido dele, teve que se ir embora. Quando passava ali, por exemplo, na Garré, entre as 2 igrejas, eu geralmente tirava sempre o chapéu, ia com os outros meus companheiros. Eles depois viravam-se para mim, passados uns minutos, perguntaram: porquê é que tiraste o chapéu agora quando passaste ali pela igreja? Tirei o chapéu por uma questão de hábito que eu tenho e tal. Aquilo entrou na minha cabeça, aquela pergunta que eles me fizeram, aquela advertência, mas eu depois, em contacto com o sindicato e em contacto com as lutas que começou a haver dentro do sindicato, evidentemente comecei a abrir um pouco os olhos em relação a uma série de questões que eu não compreendia. Ora bem, nos anos 20, a CGT tinha uma grande projeção no meio operário português, porque reunia um grande número de sindicatos por diversos pontos do país e, portanto, tinha uma atividade bastante curiosa, bastante desenvolvida. Os sindicatos tinham uma vida própria, que não é o caso de hoje. Os sindicatos é que tinham vida própria. Reuniam, agitavam-se, vinham para a rua, iam aos bairros, movimentavam os bairros. Naquele tempo ainda não havia empregados dentro dos sindicatos. Os sindicatos reuniam-se periodicamente, tinham as comissões administrativas ou direções e nas assembleias é que as coisas eram resolvidas, não é? Quando havia uma reivindicação a fazer, faziam-se várias assembleias e depois eram decididas se iam para uma greve local ou uma greve nacional. Entretanto, começaram-se a expressar os movimentos operários e Setúbal foi uma das cidades onde mais se movimentaram. Havia muitos camaradas anarquistas, havia muitos mesmo, talvez como parte nenhuma do país houvesse, tanto assim que lhe chamavam a Setúbal a Barcelona portuguesa, porque ali se juntavam, havia muitos anarquistas. E ali fizeram grandes movimentos e criaram, entretanto,
uma fantástica associação de marítimos, que é o seu edifício, que é a sua orgânica, é um Modelares. E então meu pai, com esses dois colegas, tinha outro não, com mais outro companheiro, que resolveram formar uma sociedade de pesca a vapor. E então compraram um barco grande, já tinha 70 homens de tripulação. Já não era um barco muito pequeno, foram comprá-lo ao Porto. O barco a Copos é um nome de libertário. E fizeram uma sociedade. Uma sociedade, claro, que ali não havia distinções. Tudo ganhava o mesmo. É uma sociedade anarquista, porque ali os homens não eram, os tripulantes não eram anarquistas, mas a sociedade estava delineada assim. Todos ali, o dinheiro é distribuído por todos. E o meu pai, como é o mais instruído, é o sócio-gerente. Chegou a haver uma frota de barcos pesqueiros que se fizeram comunitários, tinham até um L, eram pintados de preto e tinham um L em branco, que queria dizer que eram os libertários. E um centro, na Rua de Entre Paredes, Centro Libertário, que é onde funcionava a União Sindical. União Sindical. E onde reuniam também, todas as semanas, todos os sindicatos. Cada um sindicato tinha o seu delegado e havia um dia na semana onde se iam ali reunir e discutir os assuntos do seu interesse. Havia funcionários sindicais lá? Funcionários não. Nunca houve. Não. Ninguém tinha ordenado, era todo voluntário. Era. Nunca houve. Dos maiores acontecimentos que eu vivi foi aquela greve que houve nos mineiros, mineiros da Austral, em que eles, para resistir, tiveram o apoio de uma grande parte dos outros sindicatos de Barreiro, de Almada, de Lisboa, que acolheram os filhos para que eles pudessem aguentar-se e não sucumbir. Foi uma greve que durou muito tempo. Eu creio que durou umas semanas, não é? E acabaram por ser vencidos. Nos anos 20, o movimento sindicalista e anarquista é uma força pujante no país. Os trabalhadores alcançam através de sucessivas greves as 8 horas de trabalho, aumento de salários, melhorias nas condições de trabalho. Centenas de sindicatos, espalhados por todo o país, estavam agregados na anarcossindicalista CGT. A CGT, a única organização sindical que existia, era o instrumento dos trabalhadores na luta pela emancipação de todas as tutelas. A ação direta e a greve geral insurrecional iria lançar o capitalismo e o Estado para o Museu da História. A nova sociedade será sem escravos e sem senhores, baseada no federalismo das livres associações e no apoio mútuo. O sonho dos anarquistas e sindicalistas iria finalmente tornar-se em realidade. Dentro deste espírito, os sindicatos por todo o país preparam o trabalhador para se autogovernar. Criando escolas influenciadas pela pedagogia moderna de Ferré, grupos de Esperanto, teatro, naturismo, organizam cursos de sociologia e de aperfeiçoamento profissional, promovem conferências, congressos, debates, dispõem de ricas bibliotecas. Para além das centenas de greves e de tentativas insurrecionais, é toda esta atividade que caracteriza o movimento libertário português, constituído pela CGT, mas também pela União Anarquista Portuguesa, a organização específica dos anarquistas, formada por pequenos grupos onde a afinidade é regra, e pela Juventude Sindicalista, que agrupa os jovens no amor à causa do sindicalismo e na prática da ação direta. Por vezes, a revolta dos anarquistas exprime-se através de atentados. As bombas têm a missão de contribuir para a vitória das lutas reivindicativas e preparar o clima revolucionário. Aqueles que o praticam fazem-no por questão de consciência e de esperança numa nova sociedade, e nunca para receberem nada em troca. Houve uma greve em Belém dos têxteis, e via lá já uma empregada que já estava fora da greve. Então, lá os responsáveis e pediram à juventude, aos jovens, como se fôssemos nós o comitê da greve. Então fomos à casa da Tanot, em Algés,
e pusemos lá uma cozinha do Santo Antônio, de Santo Antônio, né? Aquilo de um estrondo, depois no outro dia já não havia, até que já não havia amarelos. Outra também no mesmo género tem Belém, uma greve dos corticeiros. Os pequenos industriais estavam dispostos a dar um aumento de salário que eles pediam. Mas esses pequenos industriais vendiam a sua mercadoria a um corticeiro que era o Quercielos, que mandava a sua mercadoria para o estrangeiro. Então esses pequenos vendiam a esse grande industrial a sua mercadoria. Mas os pequenos, a gente dá o alimento, mas quando o Quercielos não, sim, lá vai a juventude, tu comitê da greve, a juventude vai pôr também lá um busca-pé da porta dele, aquilo arrebentou da porta. Então, mas depois foi lá uma carta, sim. Depois no outro dia ele do aumento de salário, isto é, a juventude é que fez com que esse grande industrial desse o aumento para toda. Havia canções? Muitas, eles sabiam muitas canções. Havia alguns que escreviam muito bem. Não, eu lembro-me que quando era nas veladas, que ia cantar. O que eram as veladas? As veladas sociais, chamava-a gente as veladas sociais. Era à noite, aos sábados à noite, que a gente se reunia, não é? E depois aí, então, aqueles que sabiam cantar e tocar, faziam isso e a gente cantava, não é? Aos jovens sindicalistas, preparai-vos para a batalha. Que se aproxima o dia da legião que trabalha. E entre estas muitas mais. Camaradas, viva a rebeldia, vai morrer a feroz reação. A infame e cruel burguesia será esmagada pela revolução. Será esmagada pela revolução. Não queremos mais parasitas que nos roubem nosso suor, para que após nossas lutas benditas haja paz, liberdade e amor. Haja paz, liberdade e amor. Guerra à religião, abaixo o vil Estado, e vai a emancipação do proletariado, Conquistemos com vontade nossa ampla liberdade, conquistemos com vontade nossa ampla liberdade, liberdade! No tempo dos democratas, eu fui preso. Eu, Mário José Francisco. Eu fui preso em Alcântara por andar a entregar manifestos, porque houve uma greve geral dos manipuladores de pão. Então, desse manifesto, a gente aconselhava os militares a não dispararem contra o povo, para não se meter nos carros elétricos, porque tinham furado a greve. Eu fui preso nessa altura em Alcântara por andar a entregar manifestos, sim, para o povo, mas não. Então, nessa altura, veio um polícia e pede um manifesto, eu dei-lhe. Olha, está a ponto de uma pistola ao peito, depois vamos para a esquadra. Às vezes as coisas aconteciam sem a gente estar portado. Uma coisa eu andava fugido, a minha irmã tinha na Rua do Bocage, que ele sabe, dentro da Rua do Bocage, tinha ali um estabelecimento. Tinha ali um estabelecimento, olha, em frente à sede da Vitória. Então, andava fugido e ia lá passar a noite. Mas nessa noite os gajos eram 3 caixas de polícia. À procura do Jorge Silva. Não era bem à minha procura, era à procura do Jorge Silva. A vez que eu estava a dizer, o Jorge Silva estava escondido num local muito mais escondido. É que chegou lá a minha porta, pongo, pontapé à porta lá da minha, até a chefe sair da porta abaixo, a minha irmã. Ai, não, do Silva. Digo assim, olha lá, tens aí ovos, tens chouriço, tens vinho, tenho. Os gajos tombam, pontapé à porta, tira aqui para lá, pontapé à porta. Vai lá, põe-se lá, o Lula deixou lá, botei à porta. No tempo da Primeira República, a polícia fazia grande repressão.
Sim. Nos comícios e... Ui, se fazia, batia, espancava, prendia, não era? E antes dos comícios, e depois então, quando era dessa coisa com os comunistas, então é que eles desancavam, porque diziam assim, já que eles não se entendem, então e vai. Já me disseste que andavam à zaragata com os outros, porquê? Quer dizer, Com os comunistas, porque eles queriam tomar conta dos sindicatos, não é? Os sindicatos estavam debaixo da orientação da juventude sindicalista e orientados pelos anarquistas, que eram pessoas mais velhas e com mais saber e assim. E os comunistas, por sua vez, que iam palmar aquilo tudo, como a gente dizia, e a gente, quando entrava um comunista era sempre um sarilho. Depois nas discussões eram muito grandes entre uns e outros, eles defendendo a maneira de ver deles, os outros defendendo a sua, era mão deles, e aquilo que eles dissessem era o que havia de ser, e tinham lá essa maneira de ser deles, que infelizmente a gente sabe como é, não é? De maneira que os anarquistas eram mais brandos, mais puros, e eles não gostavam muito daquela política, achavam que era demais. O Partido Comunista apareceu por 30, mas já como eu já há bocado disse, eram uns 4 ou 5. Era o Zé Augusto, era um irmão, o Carlos Tuoso, eram uns poucos sítios. Em 1928, os militares no poder desde o 28 de maio de 26 convidam António de Oliveira Salazar para Ministro das Finanças. Salazar, ex-seminarista, simpatizante monárquico, professor em Coimbra, começa por exigir extensos poderes, impõe a ditadura financeira e declara: as classes trabalhadoras vão fazer a ascensão dolorosa de um calvário. No cimo podem morrer os homens, mas redimam-se as pátrias. Salazar toma o poder absoluto nas mãos. É ao mesmo tempo Ministro das Finanças, Ministro da Guerra, chefe do Governo e do Partido Único. A democrática Inglaterra chegou a aplaudir o autocrata português, que em 1983 escreveu a nova Constituição Portuguesa, inspirado no credo católico, no fascismo de Mussolini e nas ideias do ditador espanhol Primo de Rivera. Fica instituído o Estado fascista com o apoio da Igreja Católica. É criada a terrorista Polícia Política, PVDE, mais tarde denominada PIDE. Os sindicatos são convidados a aderir ao governo fascista, obrigados a entregar-lhe todos os seus pertences. Os sindicalistas e anarquistas chegavam à encruzilhada do antifascismo, dispostos a reagir. Bem, foi o que surgiu de 18 de janeiro. Nós, a CGT, tinha uma grande força naquela altura e não esteve de acordo com essa sugestão do Salazar, que era a corporatização dos sindicatos. Tínhamos que entregar todos os nossos valores, dinheiro e tudo, para o governo. Então nós consultámos todos os sindicatos do país, sim, que estavam agregados à CGT, e discordaram com essa... Então, e combinámos a greve geral contra essa medida. Então, eu fazia parte do comitê de ação. Tinha também o cargo de quase todo o país, também é grande, etc. Houve um elemento, um rapaz chamado Eurico Pinto de Mateus, que era a libertário da Constituição Civil. Esse elemento é que foi incumbido de me entregar uma mala lá embaixo no Cais de Cedré, com material, com bombas e com vários materiais de propaganda, justamente para a defesa do 18 de janeiro, se houvesse uma tentativa da polícia para interromper o movimento gravista. E naturalmente que eu tinha o meu grupo organizado, que tinha organizado durante várias semanas, orientado pelos militantes da CGT. Eu estava preparado justamente para orientar
esse grupo, que era um grupo bastante numeroso, para atuar contra a polícia, se fosse necessário essa atuação, porque nós não tínhamos outra maneira de fazer. O Januário é natural de Coimbra. Qual era a profissão dele? Barbeiro. Tinha uma barbearia na Rua das Padeiras, está lá hoje uma casa de modas. Qual era o papel dele aqui na CGT aqui em Coimbra? Isso era um orientador grande. Um grande orientador. A maior parte do 18 de janeiro deve ser ele. Aqui em Coimbra foi ele mesmo. Como é que vocês prepararam para o 18 de janeiro? Fazíamos reuniões fora ali pela escola agrícola, ali para volta, ali nos aquedutos. Ali fizemos algumas reuniões. Aqui de jeito foi na central elétrica ali na Alegria. E estavam lá umas bombas e destruíram aquela bodega toda. Então, foi isso. A Setúbal tinha o nosso plano era atacar a esquadra da polícia. Destruir, sabotar a hidroelétrica. Que havia uma fábrica de eletricidade em Setúbal. Sabotar essa fábrica, deixando tudo sem luz. Destruir uma ponte na estrada do Alentejo. Cortar as linhas telegráficas. Eu fiz elétricos cortados e arrejava 4 ali naquela zona toda, não é? E é um bastante, por isso é que foram presos camaradas assim, eles foram presos em Vila Buim, foram parar ao Tarrafal, e foram presos na Toulouse, também foram parar ao Tarrafal. Nessa altura as bombas já não serviram de nada, pois claro. Não, mesmo as bombas só serviam em outros casos especiais. Em casos de sobre-ataque, não é? Eles sabiam onde ela estava e nós todos sabíamos onde ela estava, e no campo não é como nas cidades. O indivíduo, eles podiam vir pela direita e a gente vinha pela esquerda. Eles iam pela direita e pela esquerda, a gente podia vir pelo centro. Por isso, vinhamos diretamente a elas e isso era o caso. Já sabíamos, não é? Isso também sabíamos nós melhor que eles. O material foi despachado por mim e por Custódio. Veio um camarada da Maria Grande que era chamado Gregório. Aí esse foi entregue, esse material, é que mais tarde eles zangaram. Não era o Zé Gregório? Sim, agora. Esse material para a Maria Grande foi entregue a ele. Bem, com esse material é que eles tomaram conta lá, sei lá, da vila. Também foi com esse material é que tomaram conta lá do quartel lá da Guarda Republicana, foi com esse material e enviado por nós. Eles reuniam lá no quartel dos bombeiros que esses camaradas eram anarquistas. Sem lá do quartel dos bombeiros, lá é que eles reuniam. Era uma greve insurrecional. Nós tomáramos conta das quadras, até assaltar alguns quartéis e tomarmos conta dessas armas e com elas fazer o movimento. E também, supondo que alguns partidos políticos também nos ajudassem a dar a volta à situação. Mas, é claro, como a polícia, como a PID foi alertada antes desse movimento, é claro, abortou. As coisas propriamente ditas, a gente vê uma ordem de Lisboa. E a ordem foi o seguinte: o movimento fracassou. Os comunistas foram lançar bombas. O movimento estava preparado para arrebentar às 2 da madrugada, em todo o país. E os comunistas, para nos dar golpe, para nos fazer mal, para ficar depois em xeque, que a organização anarquista tinha uma grande força. Era a maior força do nosso país. E, por consequência, os comunistas pensaram o seguinte: vamos rebentar bombas em Chelas e em Chabregas, ali em Lisboa. Romba às 10 da noite. O Partido Comunista, para alguns membros deles, foram os culpados daqui da greve ser abortada. Um deles, que era o Gabriel Pedro, que arrebentou com uma bomba antes da hora marcada, sabe? Em Chabregas. A polícia já andava, já suspeita, claro, quando aquela bomba arrebentou. Então, é que tomaram conta de todos os pontos do país onde nós, trabalhadores, tínhamos sindicatos. Foi um dos casos. O outro, também um deles, o Ernesto José Ribeiro,
também rebentou de uma bomba, também, antes da hora marcada. Isso deu origem a que a polícia, que ia pedir, é claro, é que tomasse precauções para abortar o nosso movimento. Mas ainda aqui, por exemplo, aqui no Conselho de Almada, houve um corte das comunicações do Cabo Submarino. No Barreiro houve grandes movimentações, a greve foi total, mas houve muitas prisões e é claro que acabou por ser um fracasso, mas que não deixou de não marcar uma posição revolucionária que foi, embora isso tivesse custado muito, muito caro, porque foram muitos presos, muitos presos. Uns foram aqui para a Trafaria, outros para as prisões e depois grandes levas para o Tarrafal. Em Silves, Sines, Vila Buim, Coimbra, Almada, entre outras localidades, milhares de trabalhadores aderiram à greve insurrecional. Influenciados pela CGT, empregaram a ação direta e paralisaram o movimento dos transportes, a indústria e o comércio. Na Marinha Grande, chegaram a concretizar o plano da CGT. Com as bombas enviadas pelos ativistas anarcossindicalistas, foi tomado o posto da GNR e os Correios. A vila caiu nas mãos dos revolucionários. Para os elementos que participaram no 18 de janeiro, a clandestinidade, a prisão e a deportação para o campo de concentração do Tarrafal foi o preço que pagaram pela atitude de fazerem frente ao fascismo. O movimento grevista insurrecional de 18 de janeiro de 1934 foi o último e digno gesto do sindicalismo de espírito independente face ao Estado e aos partidos políticos. E, para ser breve, a situação era difícil, ou os militantes se calavam ou afastavam, ou então aqueles outros que continuavam em atividade ou eram presos ou obrigavam-se ao exílio voluntário, que foi o que me aconteceu a mim. E fui para a Espanha no período de transição da ditadura do Primo de Rivera, não é? Para um regime monárquico ainda, mas um pouco mais liberal. Aí nota-se um movimento extraordinário por parte de alguns portugueses exilados que através da FAP, não é? Federação Anarquista Portugueses Exilados, não é? Pretendemos fazer alguma coisa. Eu, ligado à FARP, comecei desde logo talvez de 1925, bom, isto é, o grupo, não é, 25 ou 26, depois aquilo ficou desmantelado, trabalhou clandestinamente e então depois aí já era muito difícil as comunicações. E então comecei a ter mais ligações, foi depois de refugiado. Eu estive em Madrid e fiz parte do comitê da FARP com o Reborido e o Pires. A FARP era a Federação de Portugueses Exilados, que ligava todos os portugueses que estivessem onde estivessem. A Revolução Espanhola, eu acompanhei-a, mas na altura estava em dificuldades e não pude ir juntar-me a muitos que lá foram, muitos portugueses que lá foram lutar pela Revolução. O Germinal de Sousa, um que era de Setúbal, e vários. E vem 18, e só 18, no dia 18 de julho à noite, é que se provoca em Gijón e em todas as Astúrias a greve geral e uma grande parte das forças
operárias aderem imediatamente, lança-se toda a gente à rua, todos, sem exceção. Toda a gente se lança à rua e não havia, na altura, não haviam anarquistas. Haviam revolucionários, não é? De todas as fações políticas ou apolíticas. E seríamos, talvez, mais de 20 para uma arma. Esperava-se que um caísse morto ou ferido, para os outros, os 19 restantes, correrem não só para o proteger, se possível, não é? Para que o mais lesto, digamos assim, apanhasse a arma para continuar o combate. Até ali havia uma máquina montada que era uma máquina burguesa, era a máquina dos capitalistas, mas depois era preciso montar uma máquina, não é, que produzisse os efeitos necessários à manutenção da vida humana, mas não só. Era o atendimento àquilo que primeiro foi uma revolução, mas que agora já se tornava a ser uma guerra civil. E foi isso que se procurou fazer. Então, os elementos, como o que está presente e muitos outros, fomos chamados, não é? Fomos retirados, este é o melhor termo, da nossa atividade de combatentes para vir para a retaguarda, onde fazíamos mais falta. Bem, na Guerra Civil Espanhola fui miliciano, estive na frente de Somosierra, era uma frente de batalha onde se defendia precisamente a cidade de Madrid, porque os invasores vindos de Burgos tentavam entrar em Madrid, naquele frente defendia-se a cidade. Enquanto o fascismo e o nacionalsocialismo se expandiam por diversos países, em Espanha as agitações revolucionárias multiplicavam-se. A CNT, anarco-sindicalista com 1 milhão de afiliados, era a maior força sindical. Os republicanos de esquerda, que governavam o país, não satisfaziam as esperanças do movimento revolucionário dos trabalhadores. As forças de direita, aproveitando este clima e com o auxílio dos chefes alemães e italianos que queriam ver Espanha entrar na órbita do fascismo, conspiravam para o derrubo do governo. Os militares fascistas sublevam-se a 18 de julho de 36, mas vão ser surpreendidos pela resistência popular. A 19 de julho, na maior parte da Espanha, os militares insurretos foram vencidos pelo povo. E não satisfeitos em triunfar, os operários, os camponeses e os mineiros, influenciados pelas ideias anarquistas, puseram em marcha a produção, demonstrando que se podia substituir o sistema capitalista por um sistema socialista anarquista, onde os produtores organizam a produção e a distribuição. Na Catalunha, 70% das fábricas são expropriadas e passam a ser dirigidas por comitês operários. O exemplo da Catalunha percorre as regiões da Espanha republicana. Mais de 1000 coletividades foram criadas no campo, beneficiando cerca de 3 milhões de camponeses. Foi posto em prática um sistema de organização baseado no apoio mútuo. O povo organiza-se em milícias armadas para defender as suas ideias. É criado o Comitê de Milícias Antifascistas. Eu não era capitão de nada, eu tinha uma graduação como era inspetor ligado, de inspetor delegado dos metalúrgicos à Marinha.
A graduação não interessa. Não é? A minha posição era esta. Era inspetor delegado do Sindicato Metalúrgico, do qual eu era presidente, o próprio sindicato, que sugere à regional para eu ir representar os metalúrgicos junto do Conselho de Marinha. Chamamos de Conselho para não chamar Ministério. Nas Astúrias, o governo tinha conselheiros. E os conselheiros, por sua vez, tinham os seus delegados específicos para determinadas atividades. A vida nas Astúrias fez-se com algumas dificuldades de organização, mas fez-se sempre dentro dos princípios de coletivismo, ao extremo de, até em algumas zonas, como na cidade principal das Astúrias, Gijón, ter sido abolido o dinheiro. O dinheiro não circulou durante muitos meses. Eu posso quase que dizer que durante os 15 meses. Em Portugal, os poucos anarquistas que ainda escapavam à repressão protestam contra o apoio de Salazar a Franco. Solidários com a Revolução Espanhola, passam à ação. Sucederam-se os atentados à bomba à Embaixada de Espanha, à emissora nacional, ao Ministério da Guerra. Procuramos destruir tudo aquilo que pudemos. E até eles não irem bem armados, houve carros que, enfim, sofreram as suas coisas, aquelas coisas. Não eram por comboios, eram comboios, mas eram de carros atrás uns dos outros, carregados daquilo que eu aqui previa de Sevilha. O episódio que eu me lembro que foi até engraçado, digamos, foi aquele vagão que ia para a Espanha com fruta para o Franco. E nós conseguimos retardar aquilo e descarrilar o vagão e a fruta caiu toda. E outras coisas, não é? De vez em quando punhamos uns petardos nos comboios, assim para... E então ajudávamos aqueles camaradas que fugiam de lá e outros que os jornalistas queriam ir para lá, não é? Em Espanha, a situação da guerra civil torna-se dia a dia mais confusa. Em nome da prioridade em fazer a guerra contra os fascistas, dá-se a militarização das milícias populares, a colaboração da CNT no governo republicano e a interrupção da revolução. Setores do movimento anarquista criticavam a participação no governo. Ruta, órgão das Juventudes Libertárias, exclama: pretender introduzir-se no Estado pode destruir, é como se fôssemos abolir a prostituição, levando as nossas companheiras e irmãs aos bordéis. Em maio de 1937, os comunistas, empenhados num silencioso trabalho de eliminação física dos elementos anarquistas, lançam-se na repressão aberta contra anarquistas e trotskistas em Barcelona. Morrem cerca de 500 pessoas durante o confronto, entre as quais o anarquista Camilo Berneri. Berneri, crítico dos anarquistas governamentais, afirmava que a revolução e guerra eram indissociáveis e inseparáveis. Foi preso em sua casa e assassinado pelos agentes de Stalin. Stalin prometeu tratar os anarquistas em Espanha do mesmo modo como eles os tinham tratado na Rússia leninista. Através do seu comprido braço da GPU, mãe da KGB, do Partido Comunista de Espanha e da Terceira Internacional Comunista, empenhou-se em liquidar as realizações revolucionárias. O objetivo de Stalin foi só um: não permitir qualquer realização de uma revolução de natureza anarquista, já que a exportação para o mundo inteiro da ideologia marxista-leninista-stalinista ficaria em perigo. As democracias ocidentais, com a sua posição de discutível neutralidade, permitiram que a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e Portugal de Salazar interviessem ativa e diretamente no apoio às hordes franquistas, constituídas por numerosos mercenários do norte da África. Asfixiada numa guerra que se prolongava, a Espanha republicana e fortemente libertária é liquidada pela vitória dos fascistas. A revolução tinha sido enrolada pelas forças reacionárias do interior e exterior.
Com todas as suas deficiências e erros, o sistema coletivista igualitário instaurado em Espanha em 1936 teve todavia tempo de ser ensaiado e deixar registado na história da humanidade um dos seus mais ricos gestos de emancipação social. O povo espanhol foi dizimado pelas hordas fascistas. Milhares morreram durante a guerra e outros milhares, depois do triunfo fascista, fugiram de Espanha e foram colocados em campos de concentração em França e na Argélia. Os que não conseguiram fugir foram parar à prisão e fuzilados. O fracasso da Guerra Civil trouxe o fim do mito e das ilusões revolucionárias de muitos velhos anarquistas. Foi a coveira de muitas esperanças e influiu no desenvolvimento posterior do movimento anarquista e revolucionário internacional. Devo de advertir que no dia 19 já houveram muitos indivíduos com real destaque no governo e outros órgãos que sustentavam a Revolução das Astúrias, que tinham fugido em alguns navios. Eu tinha nesse dia, precisamente, com um delegado de Marinha, com o comandante Jacobo Cifuentes, companheiro anarquista de muitos anos, oficial da Marinha Mercante, com provas de grande valor, que de madrugada me bate à porta e diz: Manolo, está tudo perdido. Levanta-te e vamos a isto, porque agora temos de salvar todos quantos for possível dos nossos companheiros que vêm a fugir da montanha, porque navios ainda há bastante. Tu é que sabes como é que está isso. Em 20 de outubro dá-se o colapso nas Astúrias e há que abandonar, por consequência, há a evacuação de todas as forças revolucionárias estacionadas ou a combater, estacionadas não, a combater nas Astúrias. Em 31 de janeiro de 1938 vou a Conselho de Guerra e sou condenado. Em 30 de julho do mesmo ano, de 38, eu sou indultado. Não é? E expatriado, ou extraditado, como se diz, expatriado para Portugal. Já não havia nenhumas liberdades políticas. Muitas das nossas militantes estavam presos e deportados, de maneira que os sindicatos iam ser amordaçados, não é? Portanto, não havia, já tinham sido amordaçados, portanto não havia outra saída senão procurar destruir o regime, fosse como fosse, abatendo talvez a figura principal. Um grupo de anarcossindicalistas decidem preparar um atentado contra o ditador Salazar, que apoiava os fascistas espanhóis e foi responsável pela repressão, pela pobreza e analfabetismo da grande maioria da população portuguesa. A 4 de julho de 1937, quando o ditador chega de carro para ir à missa, à casa do seu fiel amigo Josué Trocado, uma bomba instalada num esgoto rebenta. Todavia, o malandro do Salazar sai ileso. A bomba devia de entrar num cano de descarga ao coletor, mas como não deu a volta suficiente, ficou quase na entrada da canalização, portanto houve uma expansão maior da explosão, perdeu-se em poder de explosão. 4 ou 5 meses depois que eu fui preso. Ao todo de prisão foram 16 anos. Em Coimbra foram 14 anos e tal, mas entre Lisboa e Coimbra foi 16 anos.
é o barco que faz rumo onde a gente estava, os Açores, Angra do Heroísmo, e ordem todos os indivíduos de Pena Maior e todos os indivíduos rebeldes, tudo para dentro do barco e África com eles. A 23 de setembro de 1936 chegámos à África. Parece-me que fui o terceiro homem a entrar dentro do campo. Com o objetivo de eliminar fisicamente aqueles que se lhe opunham, o regime de Salazar põe em prática o terrorismo de Estado, criando em África o campo de concentração do Tarrafal na ilha de Cabo Verde. Enviados para o campo da morte lenta, muitos dos oposicionistas de diferentes tendências políticas vão encontrar a morte para sossego monumentário dos fascistas. A pressão ali era uma coisa horrorosa. Ali, a alimentação, então, isso não tem classificação possível, não é? Era o pior que poderia ser. Era a morte lenta, inventada por eles. A propósito de tudo e de nada, o indivíduo era enviado para a frigideira, que era um cubículo de cimento armado, num descampado, onde o tipo era encerrado ali, e pão e água, e espancado quando eles julgavam que era caso disso, bem entendido. A frigideira como é que era? Bem, era uma caixa quadrada, com uma divisão, de uma porta de cada lado, e quando vem o dia do sol, a gente tinha que estar ali nu. E de noite, que era o contrário, vinha a cacimba, a gente está ali dormiu nus, em cima do cimento. E para lá tínhamos que ir descalços. Descalços, de maneira que era um bocado. Ter um bocado de sofrimento bom. Daquilo foi escolhido de propósito, daquele ali era já um sítio maligno, não é? De febres. Os medicamentos não havia. Os medicamentos eram dados por conta, aqueles poucos medicamentos que havia eram dados por conta de risco. O médico era o maior, como eu te dizer, era o maior algoz da gente. Ele mesmo dizia, aqui não estou aqui para passarem. Não estou aqui para curar ninguém, estou aqui para passar certidões de óbito. Não havia. O comer era uma coisa intragável, mas nenhuma. Era o cheiro a bode, faziam um arroz de bode com aquele característico, aquele cheiro. Bastava chegar ao pé das terrinas da comida, a mandar as comidas fora. Havia os camaradas com bilhosas. Com bilhosas não tinham nada que fazer, davam de soro, era a única coisa que havia ali. Vão lá buscar um balãozinho de soro para dar um bilhoso. Ao fim de 3, 4 dias estavam mortos. Morreram 30 homens no Tarrafal. Isto só por si, isto revela bem a dureza do que era aquele campo, do que era o sacrifício, do que era a tirania que existia ali dentro. Foram fazer o seu touricínio na Alemanha, foram ver os campos de concentração da Alemanha, voltaram e então é que foram para o Tarrafal e inaugurar aquele período de terror que foram 2 anos e tal. Mário Castelhano, por exemplo, morreu com uma febre intestinal, completamente abandonado, sem medicamentos, sem nada. Foi uma perda enorme que nós tivemos, que era um militante de uma categoria extraordinária, um homem íntegro, um homem completo de defender as ideias, um homem que se impunha pelo seu caráter e que nós deixámos morrer ali sem o podermos ajudar, porque não tivemos possibilidade de o ajudar. Surgiam muitos problemas de pessoas que não se identificavam com aquela situação, que se deixavam ir abaixo e que iam lá para o chamado porta-aviões, que eram para onde eram mandados os indivíduos que se desligavam das ideias que tinham defendido anteriormente, como o tal anarquista Antonino, que foi um miserável que apareceu ali. Há um sujeito chamado Joaquim Morgado Matos, que morreu da Marinha Grande. Isso. Acontece esse caso, um caso que tive com esse senhor. Ele, quando foi preso, era comunista. Ele andou lá a viver, quase não sabia ler. A rapaziada anarquista começou a puxá-lo, até que ele acontece. Viu que do lado onde é que estava a razão e teve a coragem que eu talvez não fosse capaz de fazer.
Ele tinha o desenho tatuado, o desenho do Partido Comunista tatuado ao pulso, e por arrancar agarrou num pouco de alumínio, queimou-o em brasa e espetou ele próprio no braço para arrancar o emblema do Partido Comunista. Nós organizámos, criámos logo o nosso princípio de organização e o nosso secretariado prisional. Criámos uma caixa de solidariedade que chamávamos nós a Comuna, da qual eu fiz parte várias vezes como elemento responsável. Fazíamos um boletim todos os meses. O responsável era nomeado por um ano. Eu saí em 1949, bem no fim, mas ainda sei disto. Fui condenado a 12 anos e 20 contos de multa. Chegou ao fim dos 12 anos, lá o diretor chamou-me à secretaria. Ó, senhor Aquino, acabou hoje os 12 anos de prisão, mas agora vai cumprir os 20 contos de multa. São a 20 escudos por dia, são 2 anos e 9 meses, mas se o senhor tiver esses 20 contos, que eu tenho ordem para os não receber. Tive mais 2 anos e 9 meses. Mas nesse tempo já o Salazar é que dirigia o país. E, claro, a gente até tinha receio de falar uns com os outros. Só falávamos assim abertamente com alguns camaradas que a gente conhecia, que de facto eram nossos. E, portanto, é claro, havia dificuldades. A gente até tinha receio de falar com pessoas que a gente via em cada indivíduo um espião da PIDE. Vimos nisso, claro. Havia muito receio, mas, em todo o caso, ainda se conseguiu muita coisa. Ainda se conseguiu sair da batalha clandestinamente. Eu, nessa altura, quando regressei do Tarrafal, ainda escrevi para um jornal a Carris, que era feito lá na Carris, no jornal. Escrevi alguns artigos. Dentro da mais absoluta clandestinidade, é a amizade e as afinidades ideológicas que unem em pequenos grupos os poucos anarquistas e sindicalistas que ainda teimavam em resistir. Com grandes esforços publicam jornais, manifestos, solidarizam-se com as vítimas da repressão, protestam, mas encontram-se já impossibilitados de desenvolver, de um modo eficaz, a sua propaganda e o debate de ideias. Os anarquistas e sindicalistas tinham entrado num período histórico novo, em que os regimes fortes, fascismo na Península Ibérica, comunismo a nível mundial, prosperavam. Internacionalmente, o capitalismo, contrariamente à previsão dos teóricos do movimento operário do século XIX e do início do século XX, não tinha deixado de se reproduzir. E após a guerra interimperialista de 39-45, assiste-se a uma nova reconstrução do capital. O capital, reduzido o tempo de trabalho, tinha-se agora lançado na organização dos tempos livres e na organização de benefícios sociais. Revolucionando o seu modo de produção, vai expulsar o operário, que se orgulhava da sua profissão, introduzindo o trabalhador alienado, separado o mais possível da produção. Desumanizando o trabalho, modifica radicalmente as condições sociais e políticas em que o movimento sindicalista e anarquista tinham crescido. Os sindicatos, retirados deles todos os princípios revolucionários, vinham agora juntar-se aos partidos políticos no processo de reprodução do capitalismo. Em Portugal, o apoio a Salazar por parte da Igreja Católica era claro. A religião católica estava consagrada na Constituição do Estado fascista como a religião única oficial. A dizer amém aos seus chefes espirituais e temporais, num plebiscito do princípio constitucional que reconhece a religião católica como a religião da nação portuguesa.
última, transformada em altar do mundo contra os livres pensadores e para o obscurantismo do povo, foi neste século a maior invenção da Igreja Católica Portuguesa. O povo português vivia na miséria, na maior das ignorâncias, fechado sobre si mesmo, forçado à imigração, sujeito a uma dura exploração e vigilância. Ninguém pode falar contra. A polícia exerce imediatamente a violência. O capitalismo do pós-guerra entra timidamente no país. Salazar, desaparecidos do cenário Mussolini e Hitler, é colocado perante uma nova situação internacional. Ensaia mostrar ao mundo que também faz mudanças políticas e organiza uma farsa eleitoral para a presidência do Estado, permitindo à oposição democrática apresentar um candidato e fazerem campanha, mas só durante as eleições. Elementos do movimento libertário colaboraram nas eleições ao lado da oposição democrática, ambicionando a liberdade de expressão e reunião, indispensáveis para o desenvolvimento do anarquismo. Esta atitude, que contraria os princípios básicos do anarquismo, o antiparlamentarismo e o politicismo, foi um resultado da redução da luta de emancipação social à luta antifascista. Eu participei precisamente na eleição de Norton de Matos e como pertenci também no delegado, só foi isso que combinei com eles para tombar a situação. Do resto disse a eles que eu era anarquista, que não era como eles e que nunca poderia fincadamente, não é, defender uma ideia, precisamente, embora algumas coisas estivesse de acordo com eles. De maneira que o Velez Caroço foi o indivíduo que teve sempre ligações comigo, era ele que fazia parte do comitê e eu estava diretamente ligado a ele. Qual foi a tua ação durante a campanha de Norton de Matos? A minha ação foi fazer propaganda no ETA e distribuir listas e etc. por aí fora, para o derrubamento daquilo. Não é? Mas aquilo deu fiasco e ao fim de um dia volto novamente, ao fim de um dia aparece a polícia e eu sou preso. O grupo de Norton de Matos resolveu nomear um grupo de representantes do movimento obreiro da CGT e houve um grupo de companheiros da CGT que se comprometeram a acompanhar essa iniciativa política e foi o Alberto Dias, que era um companheiro carpinteiro muito famoso aqui, que já tinha estado deportado, já tinha estado fugido em Madrid e tudo isso, um tipo muito importante dentro da classe obreira, não? E esse tipo, nós queríamos saber o que é que o comitê resolvia, esse comitê de Norton de Matos, não? E o Alberto Dias disse que ele era fiel ao comitê e que não podia contar de maneira nenhuma aquilo que se passava lá dentro. Isso foi uma coisa muito grave, sabes? E então nós dizemos, mas tu vais lá representar a gente, agora vês com essa fidelidade ao comitê. E isso deu origem ao Marques da Costa. Entre o Marques da Costa captou a simpatia de Carlos Cruz e outros mais, não é? E então abriu-se uma frente, uma frente que reunia no Café Nacional, que era contra nós, que nos reuníamos em torno desse grupo de batalha, não é? E lá me mantive até, mas nunca abandonando a ideia. No tempo de Salazar, eu, o Jerônimo de Sousa, fazíamos a propaganda escrita. E de noite, cada um tomava a sua área, nas caixas de correio, e coisas, fazíamos assim a propaganda contra o Salazar. Entretanto, o sistema vai se consolidando e os comunistas vão encontrando um terreno propício para a sua propaganda. O CGT praticamente já não existia, senão na clandestinidade, e eles continuavam aí a dinamizar porque tinham dinheiro e tinham possibilidades de manter os seus militantes em atividade. Militantes profissionais que não lhes faltava coisa nenhuma, enquanto
Os militantes da CGT que andavam ao monte viviam na miséria e depois criou-se a solidariedade que não dava nem para os cigarros. Os comunistas, ainda por cima, tinham a vantagem de ter atrás deles o Império, que lhes facilitava a vida na clandestinidade. Quando nós aqui andávamos a fazer uma coleta para os presos, ou para as famílias dos presos, depois andavam sempre com receio, a maior parte aterrorizado pela polícia, só por essa coisa metiam um na cadeia, não? Mas os comunistas tinham um império atrás deles, porque quando caía um, tinha logo que um substituísse. Essa vantagem tornou possível que os comunistas tiveram, a partir de determinada altura, tiveram muito mais influência que nós em todas as coisas, porque eles, com a ajuda da Rússia, pois tinha salários e tinha dinheiro para fazer jornais, para fazer tudo quanto quisesse. Ainda encontrei velhos companheiros como o Serafim e outros que a gente começámos a reunir e fomos estabelecendo alguns contactos. E depois tínhamos contactos a nível das conspirações políticas para a gente saber e orientar-se e agir. E procurámos algumas ligações com elementos da província e tudo isso. Depois, então, é que, para aproveitar a maior penetração noutros meios, é que, por exemplo, eu comecei a atuar na Associação dos Inquilinos e depois no movimento cooperativo, onde elementos nossos foram também para criar um certo clima de ideias. O final dos anos 60 e início de 70 é marcado por um movimento que se manifesta contra a sociedade estabelecida. Greves selvagens dos mineiros na Bélgica, maio de 68 em França, outono quente de 69 em Itália, primavera de Praga na Checoslováquia, greve insurrecional na Polónia, motins nos guetos dos Estados Unidos da América, revoltas nas prisões em França, Itália e Estados Unidos. No meio desta agitação social de diferentes tendências ideológicas, onde proliferam os grupúsculos e o confessionismo de ideias, ressurgem os objetivos tradicionais do anarquismo. A luta pela abolição da autoridade e da hierarquia, o antiparlamentarismo, a auto-organização. Os acontecimentos internacionais influenciaram a luta antifascista em Portugal, onde o Estado corporativo fascista e católico encontrava-se dia a dia mais isolado da cena política e social internacional. Os dirigentes políticos e ideológicos davam claros sintomas de um profundo estado de senilidade mental. A oposição alastrava, quer dentro, quer fora do país. Entre outros acontecimentos, dá-se a tomada do Parquet de Santa Maria, com o propósito de denunciar ao mundo os regimes políticos de Portugal e de Espanha. Os estudantes, em 69, entram em confronto com o regime. Em África, a guerrilha nacionalista tinha assegurado a sua luta contra o Império Colonial Português. O absurdo anacronismo da guerra e dos valores que a sustentavam levaram milhares de jovens a desertarem e a refugiarem-se no estrangeiro, onde se iam juntando aos numerosos exilados portugueses. Em 1974, dá-se o golpe militar do 25 de Abril. O golpe, desejado por diferentes setores políticos e pela burguesia ansiosa pela integração do país no capitalismo ocidental, não teve uma ideia política definida. O golpe teve origem no descontentamento dos capitães do exército por razões de salários, de promoções e pela situação já insustentável da guerra colonial. Na manhã do 25 de Abril, os militares avisaram a população para ficarem em casa a aguardar os acontecimentos. Porém, a população sai espontaneamente para a rua e manifesta-se contra o regime derrubado. A PIDE foi desmantelada, os seus elementos perseguidos e foram soltos os presos políticos. Apavorados, os capitalistas portugueses e demais figuras ligadas ao antigo regime fogem do país com o dinheiro nos bolsos e abandonando propriedades. Os trabalhadores tomam conta das fábricas e das terras abandonadas. Surgem conselhos de operários e cooperativas agrícolas, dando início ao movimento de ocupação e gestão dos meios de produção. Paralelamente, e favorecidos pelo anacronismo da sociedade portuguesa,
pelo atraso do desenvolvimento económico e pela ignorância, as abstrações dos diferentes marxismos e leninismos difundem-se. Inúmeras organizações denominadas de esquerda vão povoar o movimento popular que se seguiu ao 25 de Abril, reclamando-se das mais nobres e altas intenções, querem governar o povo. Para os libertários que tinham atravessado 48 anos de fascismo, o 25 de Abril abria-lhes as portas para retomarem as suas atividades. Divulgam as suas ideias e ensaiam reorganizar o movimento libertário português. Ora bem, logo a seguir ao 25 de Abril, logo a ideia nossa foi de fazer reaparecer o jornal como um meio de comunicação, transmissão de ideias para toda a gente e para as populações. Bem, para mim, o 25 de Abril foi uma revolução traída pelos escravos vermelhos que encravaram as espingardas e as armas, e quando eles quiseram fazer uso delas, tiveram que aceitar lá o presidente do Ministério, que não me recordo agora o nome, Marcelo Caetano, é que ditou, em vez de receber ordens, é que as deu, porque eles não queriam fazer fogo ou não podiam, lá para o quartel do Carmo, e ele diz que entregava o poder a quem ele quisesse. Entregou ao Spínola, que andou aí a florear lá com a luneta, e agora é marechal. De maneira que, se não fossem os escravos vermelhos e pudesse ser uma revolução a sério, as coisas talvez tivessem tomado outro caminho. Mas a polícia entrincheirou-se num piado lá da rua António Maria Cardoso, e um grupo de populares dos quais eu fazia parte, que estava cá, e alguns estavam armados. Eles faziam fogo e os outros de cá não podiam, porque era uma revolução sem sangue. Não há revoluções sem sangue. É impossível. De maneira que, olha, foi assim. Era uma boa oportunidade para a gente ir comprar uns trapos negros e fazer uma bandeira para ir a uma manifestação do 1º de Maio e tal. E a gente, olha, essa ideia é boa. E então o Sequeira foi logo com ele, nós compramos uns trapos negros e fizemos umas sendas bandeiras pretas, não? A gente arrancou com a bandeira, arrancou atrás da manifestação, e conforme íamos andando com as bandeiras, vinham gente agregar-se a nós, não é? Apareceram uns tipos que jogaram a chorar, jogaram-se ao chão, beijaram os trapos e choraram. E a gente ia depois já um grupo bastante bom, avançando para aí dentro, né? Quando chegamos a uma certa parte, os comunistas saíram ao caminho. Dizem, olha estes, ainda são vivos. E eu gritei-lhe, os mortos que vocês mataram gozam de boa saúde e tal. Pois o Galo Barcelos, isso foi pena não se ter aproveitado essa deixa. O Galo Barcelos era o nosso candidato à presidência da República. Quando houve as eleições, não é? Nós já temos um cartaz que já temos governo, os outros chegam numa manhã de nevoeiro, era o Dom Sebastião. O Galo Barcelos era o nosso chefe político, não? E a merda era a sua encíclica. De maneira que era através da merda que a gente ia doutrinando a vontade do Galo Barcelos, não é? Como vendeu bem aquelas 5.000 merdas, mandamos a vender mais 5.000, chegámos aos 130 e tal mil. Né? Chegou um ponto em que ninguém podia passar sem ler merda. Até o próprio Presidente da República dizia o minador que estava lá no Parque Maier, que lhe recomendava cada vez que venha uma merda, quero que me dê. Ora, quando veio o 25 de Abril, nós já existíamos. E a primeira coisa que fizemos foi logo aparecer à luz do dia. E então fizemos uma, não sei se poderá dizer aqui o nome de uma conferência, pedimos a Incrível no Salão de Festas
e fizemos ali a apresentação que reuniu ali, na altura, umas 300 e tal pessoas. Com as ruas do país inundadas pela maré de festa e agitação social, os militares e todos aqueles que eles se juntaram depois do golpe estavam divididos em numerosas fações ávidas do poder. Mas revolução não significa luta pelo poder, nem é a substituição de um governo por outro. Uma sociedade mais livre, sem poder económico, religioso e político centralizado, não foi possível alcançar durante a chamada Revolução dos Escravos, porque ela nunca possuiu esses princípios. A Revolução em Abril nunca existiu. Os dirigentes e militantes dos partidos e múltiplos grupúsculos ocuparam-se da domesticação do movimento popular, que foi substituído pelos partidos políticos. A aliança da burguesia europeizada com os militares e políticos defensores do capitalismo ocidental acabou por vencer. As potências mundiais cedo tinham entrevido, influenciando os acontecimentos, e o país foi conduzido à subserviência ao capitalismo democrático ocidental. Os velhos anarquistas não chegaram a ver o movimento libertário reconstruído e as suas ideias não alcançaram a projeção que outrora tinham tido na sociedade portuguesa. Outrora, a classe dominante olhou a população desfavorecida e os valores de emancipação como inimigos a abater. Agora, recuperou e fez seus todos estes valores e embalsamou-os naquilo a que denominam direitos do cidadão. Agora a miséria, famintos, desempregados e outras calamidades naturais foram integrados na indústria do espetáculo. Reprovam somente os excessos a que esta miséria conduz, greves selvagens, revoltas não controladas e outros atentados considerados atentados aos direitos do cidadão. Para que isto se mantenha, é necessário que tudo isto não se saiba. Uma nova raça de especialistas, mediatizadores, apetrechados todos os meios técnicos necessários à propaganda dos valores culturais dominantes, encarregam-se de interiorizar nas populações a obra comum que se constrói, a unificação e neutralização de todas as atividades humanas em benefício exclusivo da acumulação de coisas consumíveis. Na margem deste caudal, o anarquismo tem de ser descoberto, sonhado e realizado outra vez. Bem, o que eu penso é que o ideal há de ser sempre ideal. Quando terá realização é que é imprevisível, a meu ver. Será no século XXI, se a juventude desse tempo conseguir levantar a bandeira reivindicativa que nós arriamos. Mas isso são profecias que só os profetas é que sabem dizê-las. O anarquismo, até 1936, foi um ideal que eu abracei desde os meus 15 anos com um sentimento, por um lado, de rebeldia, por outro lado, de emancipação e ainda por um terceiro lado, deixai-me insistir neste termo, por aquilo que nós, os idealistas, não quero chamar, o termo é demasiado grande, chamar idealistas revolucionários, o termo é demasiado grande, mas digo os idealistas que consideramos que alguma coisa fizemos nesta vida, repito, até 36 era caracterizado por uma ideia de amor e de liberdade e se quisermos,
de emancipação, isento de tudo quanto está agarrado à vida materialista e política. Eu hoje não sei, dentro dos princípios anarquistas trazidos ao tempo de hoje, mas ideado pelos Kropotkines, pelos Sebastião Faures e pelos Stirnas, etc., não é? Eu não sei até onde poderemos ir para além daquilo que eu considero hoje um ideal e não a sua materialização, dentro dos princípios que antes de 1936 era concebido pelos anarquistas. Nós hoje, eu creio que devemos de repensar completamente a estratégia revolucionária e alterar completamente estes dados desejados por os Bakunin e os Kropotkin, porque essa gente naquele tempo se contagiou-se do marxismo, assim como o marxismo se contagiou com o darwinismo, não é? O darwinismo vem nos anunciar que a vida, que os corpos não são como não foram sempre da mesma forma, não é? O Darwin vem aplicar a luta da evolução e vem aplicar os direitos do mais forte. E essa filosofia foi o que deu a base à filosofia marxista, quando diz que a história da revolução é a história da luta de classe, não é? E então aí nasce a ideia da revolução armada, aí nasce a ideia do poder, porque o anarquismo não tem nada a ver com essa o anarquismo. Quem ler os fundadores vê que não tem nada a ver com o socialismo, e nós devemos de largar o socialismo a todo vapor, porque é uma ideia contrária à natureza humana, porque todo o socialismo se contenta com tirar a propriedade ao terrateniente, por exemplo, e entregar a uma entidade que não é o interessado, que não é o próprio, entregar ao Estado, não é? E então o trabalhador sente que fica outra vez sem nada como foi até aqui. Sim, é uma diferença abismal, porque a sociedade que eu vivi na minha juventude era uma sociedade de crise, de certa crise económica, mas que não havia crise nas consciências, porque o operariado tinha um poder de reivindicação, tinha um poder de associação e de manifestação que era curioso e que era aberto. Hoje a crise é diferente. Acho que há uma crise moral a nível das populações, há uma perturbação muito grande, uma confusão muito grande, que os partidos levaram isto até às últimas consequências, e hoje há uma certa nebulosidade, que é isso que as nossas ideias têm que romper em primeiro lugar. E portanto, hoje é muito mais difícil para nós do que era então, mas também é para nós um ponto de vista de honra a gente romper com este estado de coisas e procurarmos manter os nossos postulados para além e que tenham em breve um certo desenvolvimento, creio que sim. A única coisa que me resta dizer é que estou velho, como já disse, faço agora 100 anos, mas gostava ainda que os camaradas que ainda têm alguma ação tratassem a fundo de reorganizar o movimento anarquista
para que no futuro mais breve se possa atingir o nosso fim. Camaradas, viva a rebeldia, vai morrer a feroz reação. A infame e cruel burguesia será esmagada pela revolução, será esmagada pela revolução. Não queremos mais parasitas que nos roubem nosso suor, para que após nossas lutas benditas haja paz, liberdade e amor. Haja paz, liberdade e amor. Guerra à religião, abaixo o vil Estado, e vai a emancipação do proletariado, do proletariado. Conquistemos com vontade nossa ampla liberdade, conquistemos com vontade nossa ampla liberdade. Liberdade! No mundo vai surgindo a nova aurora, que os povos há de unir e libertar. Desperta, rude escravo, sem demora, não leves toda a vida a meditar. Destrói as cruzes leis da sujeição, quebra as vis, algemas patronais. O mundo vai ter nova rotação, os homens hão de ser todos iguais. O mundo vai ter nova rotação, os homens hão de ser todos iguais. É justo aos parasitas dar batalha, falta isto. É justo aos parasitas dar batalha, a terra só pertence a quem trabalha. Faltava isso. Acabou.